o Sr. Bispo que me acolheu nesta diocese para partilhar as minhas convicções e a minha paixão pela nova evangelização. Agradeço também à tradutora que tem esta grande missão de vos transmitir. Como eu sou do Quebec, eu espero que por vezes não haja demasiadas dificuldades, porque no Quebec nós temos algumas expressões um pouco especiais. Gostaria, antes de abordar o tema específico que eu vou apresentar hoje, abrir largamente a reflexão sobre a evangelização. Vou utilizar o quadro aqui para propor um pequeno exercício. Um exercício prático. Está bem assim? Vai? É um exercício pessoal. É uma pergunta. Trata-se de se colocar na posição do evangelizador. Desde o vosso batismo, vós sois todos evangelizadores. É reconhecido, nós somos todos evangelizadores. Este é um pressuposto que nós reconhecemos desde a partida, porque nós somos batizados. Mas nós temos diferentes sensibilidades à evangelização. Eu poderia identificar, pelo menos, 4 possibilidades, como 4 tendências espontâneas na nossa maneira de viver a evangelização. Eu diria que há 4 tendências. A tendência K, a tendência F, a tendência C e a tendência T. Se veem bem aí de trás as 4 tendências na evangelização. Vai? Isto vai? Então vamos descobrir a vossa tendência. Vamos nos ajustando pouco a pouco. Então, pessoalmente, quando eu penso evangelização, será que eu sou da tendência K? Isto é, quando eu lanço a evangelização, eu penso numa evangelização querigmática, de anúncio, de forma direta. Jesus, Salvador, morto e ressuscitado por nós. Será que é esta a minha tendência? De querer evangelizar de forma direta. Segunda tendência, a tendência F. Quando eu penso em evangelização, espontaneamente, o desejo do meu coração é de formar discípulos que vão também multiplicar-se, porque eu sonho com uma igreja em crescimento.
A terceira tendência é a tendência C. Quer dizer, quando eu penso em evangelização, eu vejo logo uma comunidade que se forma. Penso logo nesta frase de Jesus: é pelo amor que tiverdes uns aos outros, vos reconhecerão como meus discípulos. E há uma quarta tendência, a tendência T. Testemunho. É aquele que gosta de partilhar como o Espírito Santo age na sua vida. É um testemunho. Entre estas quatro tendências, qual é aquela que vem espontaneamente? Então, convido-vos a identificar-vos qual é a minha tendência evangelizadora. O que é que vem em primeiro lugar? E eu ouso pôr-vos a questão, levantai a mão, aqueles que são da tendência K. Levantem a mão. Aqueles que são da tendência F, levantem a mão. Aqueles que são da tendência C, levantem a mão. Há vários aqui, bravo. E aqueles que são da tendência T. Então há um número maior, que de facto corresponde a uma tendência muito forte na nossa igreja, porque o concílio convidou-nos ao testemunho. Notais que a tendência K era fraca e talvez que a nossa igreja, com o Papa Francisco, esteja a ser convidada a uma renovação carismática. A tendência F não é muito forte, para compreender a tendência F, formação de discípulos, é preciso viver uma renovação bíblica, descobrir qual é a originalidade missionária na linha da formação bíblica. E então aquelas tendências maiores, vocês notaram, quando levantaram as mãos, é a tendência C e a tendência T. Hoje proponho olhar em conjunto para o perfil F. Eu falo de 4 tendências. Não é simples, estes 4 perfis correspondem simplesmente à formulação de um elan missionário formulado segundo um ou outro evangelista. A tendência K é o mandato missionário segundo Marco. Ide e proclamai. É o querigma. Ide, proclamai o Evangelho a toda a criação. A tendência F é a tendência Mateus. Mateus, ele mostra-nos Jesus que diz aos seus apóstolos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois, formai discípulos. Formação de discípulos. A tendência C é-nos revelada por João. João, no capítulo 20, ouve Jesus dizer: como o Pai me enviou,
eu também vos envio. A missão é fruto de uma comunhão de amor. Nós não podemos impedir-nos de pensar que Jesus disse, como o Pai me enviou, eu vos envio, mas há outra palavra, como o Pai me amou, eu também vos amo. Portanto, uma comunhão missionária. E a tendência T é o mandato missionário revelado por Lucas. No capítulo 24, versículo 18, vós sereis minhas testemunhas. O testemunho é aquele que vê o Espírito Santo em obra, em ação, no mundo e, portanto, pode dar testemunho. Se a nossa igreja pode desenvolver-se, crescer e mesmo multiplicar-se, é porque as 4 tendências estão presentes. O crescimento da igreja na evangelização é possível porque nós espalhamos o mandato missionário e de uma forma equilibrada. Porque estes 4 polos são essenciais à vida, à santidade da Igreja. Se uma comunidade cristã puser de parte uma das tendências, ela arrisca-se de enfraquecer-se e viver problemas de saúde. É este equilíbrio entre estas 4 dimensões que dá saúde e crescimento. É por isso que é preciso ver na nossa igreja como nós já fizemos hoje de manhã esta análise, esta tendência K e F são mais frágeis e as tendências C e T são mais fortes. E é por isso que temos necessidade de renovar aquelas que são mais frágeis. Então, esta manhã, eu vos proponho, no contexto do mandato missionário, de refletir de uma forma mais específica e particular sobre o mandato de Jesus ressuscitado, segundo Mateus. Eu vou agora voltar para o meu diaporama. Mateus 28, 18 a 20. Vamos voltar-nos para o diaporama. A formação dos discípulos no centro da evangelização. Então, desculpem-me, porque tenho isto em inglês, com 2 apresentações. Francesa, claro, e aqui com a tradução portuguesa. Então agradeço à pessoa que fez este trabalho de tradução, que permite avançar com confiança. Eu vou pedir um pequeno serviço ao Padre Jorge. Porque eu estou impressionado pela evangelização e como não tenho relógio, eu peço um serviço ao Padre Jorge me dizendo o tempo. O objetivo desta apresentação é descobrir a importância e o lugar essencial da formação dos discípulos no centro do mandato missionário.
tendo em conta duas coisas importantes. O contexto das comunidades que evangelizam, como o Padre Jorge disse, eu trabalho na formação da evangelização, no seio das células paroquiais de evangelização e no contexto da evangelização muito interessante e estimulante, e ao mesmo tempo no contexto de permitir a formação de discípulos e de uma visão bíblica de crescimento e multiplicação. Talvez que vós não estejais habituados a falar em termos de crescimento e multiplicação. Há 10 anos, quando eu estava em França, eu falei deste tema do crescimento e isso suscitava muitas resistências e dificuldades. A eclesiologia do crescimento está a desenvolver-se agora e, portanto, é uma eclesiologia profundamente enraizada na Bíblia, no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, e fala de uma igreja em crescimento no livro dos Atos dos Apóstolos. E eu ouso dizer que um segmento que no seguimento do Concílio Vaticano II, que nos oferece também uma eclesiologia de crescimento. Portanto, é um campo extraordinário para um teólogo para explorar este magnífico tema do crescimento da Igreja. Não tenho tempo de aprofundar tudo isto, mas sabei que é preciso ter como plano de fundo esta visão do crescimento. O mandato missionário. Vamos nos concentrar em Mateus 28, 18 a 20. 28, 18 a 20. Ponho-vos uma questão. E de novo, tendes que fazer uma escolha e levantar a mão. Na questão que se vai pôr. Nesta passagem de Mateus 28, Jesus diz: e depois formai discípulos, batizai-os, ensinai-lhes. Há 4 verbos neste mandato missionário. Eu li o texto grego de Mateus 28 e descobri que havia só um verbo no imperativo. Então eu não sei como traduzir esta passagem do grego, neste ponto de partida da minha reflexão sobre o mandato missionário, mas eu ponho-vos a questão. Entre os 4 verbos, qual é o que está no imperativo? Ide. Levantem a mão os que acham que votam por ide. Há mãos que se levantam e que baixam, se levantam e baixam. Há uma incerteza. Há uma insegurança. Será o verbo fazer discípulos ou formar discípulos? Há um único verbo no imperativo. Qual é? Eu penso que vocês estão com medo de levantar a mão. Não há ninguém que levante a mão neste caso. 1, 2, 3, 4, 5. Ou é o verbo batizando-os.
batizai-os. Poucas mãos levantadas. Ou o verbo ensinai-os. Então qual é a resposta? Qual é a resposta? Uma vez que eu li o texto em grego, é fazei discípulos, formai discípulos. Então, o que é que se passa? No texto grego, o verbo ir é uma forma particular. Trata-se de um verbo, porque é um verbo no particípio passivo. Na língua do Quebec dizem o que é isto comer no inverno, o que é que isto significa no inverno. O que é este particípio passivo? O que é isto? É também uma forma de dizer, porque vocês estão a caminhar, isto tem um sentido imperativo. O verbo formar discípulos é verdadeiramente o centro da frase. E é este que está no imperativo. Enquanto o verbo batizar e ensinar são particípios presentes que mostram sobretudo os meios pelos quais se podem formar os discípulos. Vede que no centro do mandato missionário, Jesus manda formar discípulos. Eu deixei-me inspirar pelo manual de formação dos líderes das células paroquiais de evangelização. No contexto pastoral de evangelização, propício para viver esta realidade da evangelização como formação de discípulos. Eu, durante 15 anos, que reflito nesta visão das células paroquiais de evangelização sobre como é que se podem formar discípulos num contexto de pequenos grupos. E como é que um contexto de pequenos grupos é verdadeiramente um lugar ideal para espalhar o mandato missionário e fazer discípulos. No manual da formação dos líderes, falamos no primeiro capítulo, falamos sobre os objetivos da célula. Formar discípulos, líderes. E no final do manual, consagra-se um capítulo à formação dos discípulos. Vede então qual é o terreno que nos permite compreender esta formação dos discípulos. A experiência das células é um viver eclesial que nos faz descobrir que a formação dos discípulos é um processo de crescimento, é holística, é eminentemente relacional, implica uma comunidade que no seu conjunto é formadora, que gera e faz crescer discípulos. E finalmente é levada, apoiada por uma visão de multiplicação de discípulos que se multiplicam. Então ponho-vos uma questão.
Quando sabemos nós que um discípulo está bem formado? O meu problema é que eu não tenho tradutora, mas o Padre Jorge vai-me ajudar. Quando é que nós sabemos qual é o critério que nos permite dizer que este discípulo está bem formado? Refleti. Aleluia. Eu nem compreendi a resposta dele, mas bravo. O critério último que me permite dizer que um discípulo está bem formado é quando este discípulo é capaz de responder ao mandato missionário e é capaz de formar ele outros discípulos. Eu vou-vos dar dois cenários. Dois cenários. Um cenário da adição. Se vós evangelizais uma pessoa por dia, em 30 anos, e contando mesmo os anos bissextos, vós tereis quantos discípulos? É preciso fazer o cálculo. 365 multiplicado por 30 e depois juntar os anos bissextos. Vocês terão algumas dezenas de milhares de discípulos. É interessante. Segundo cenário. O cenário da multiplicação. Se vós formardes só 2 discípulos por ano, é mais estendido. Mas que depois de um ano são capazes, por sua vez, de evangelizar e formar 2 discípulos cada um, que por sua vez são capazes de evangelizar e formar outros 2 discípulos por ano, em 30 anos, quantos milhares de discípulos haverá? De facto, pode-vos admirar, é uma visão de crescimento e de multiplicação exponencial que Jesus nos revelou. Um discípulo é capaz de formar outros discípulos, que por sua vez se vão multiplicar, e nós estamos numa visão de crescimento exponencial. É a visão de Jesus para os seus discípulos. Formar discípulos que cresçam para se multiplicar. E é por isso que nos 6 primeiros séculos da Igreja houve um crescimento exponencial, porque os primeiros cristãos estavam impregnados desta cultura da multiplicação dos discípulos. Depois do século VI, na história da Igreja, podemos notar bem, perdeu-se um pouco esta visão da multiplicação dos discípulos. E no decorrer do século XX, o Espírito Santo fez-nos redescobrir esta visão da multiplicação dos discípulos. É uma grande graça
neste tempo extraordinário da vida da Igreja, e nós somos chamados a redescobrir este princípio de formação dos discípulos. Vede, é preciso reunir os ingredientes. Eu já vos dei. A célula, como lugar eclesial de formação de discípulos, é um processo de crescimento, um processo holístico, porque é toda a vida do discípulo que vai multiplicar-se. É um processo eminentemente relacional, porque é muito simples formar discípulos. Trata-se simplesmente de desenvolver uma relação. E este processo implica uma comunidade, claro. Porque a célula deve estar em comunhão com o conjunto da comunidade. E esta comunidade, claro que vai viver uma conversão pastoral. É parecida. O Papa Francisco é provavelmente aquele que concebeu esta expressão as nossas comunidades cristãs são chamadas a ser lugares de formação. Esta formação dos discípulos é realmente suportada numa visão bíblica da multiplicação. E haverá crescimento e multiplicação. Duas passagens bíblicas são dadas agora para falar de forma prática de como é que na Bíblia foi praticada esta formação dos discípulos. Lucas 6,40. É Jesus mesmo que diz, está escrito, o discípulo não está acima do mestre. Mas o discípulo, se é bem formado, eu vou voltar à expressão grega sobre bem formado, ele será como seu mestre. É muito simples. Se o discípulo bem formado é como o mestre, então o que deve fazer? Já responderam. Ele vai por sua vez formar outros discípulos. É a própria lógica desta palavra de Jesus. E podemos buscar outras passagens bíblicas no Evangelho em que Jesus está impregnado desta visão de formação de discípulos. Eu ouso dizer isto, vocês ficam espantados. Jesus tem uma missão e uma visão, que é uma visão. Estranho, não é? Jesus tem uma missão, Marcos 1,15, proclamar o Evangelho do Reino. Os tempos chegaram à plenitude, acreditai no Evangelho. A missão de Jesus, evangelizar para salvar a humanidade. E qual é a visão de Jesus? Porque é que eu digo visão? Porque se Jesus não tem senão uma missão, esta visão, bem, se não fosse assim, nós não éramos cristãos hoje.
A visão de Jesus é-nos dada em Marcos 1,17. Vinde após mim. É o apelo dos 4 primeiros discípulos à beira do lago. E eu vos farei de vós pescadores de homens. O texto grego, nós temos 2 verbos: fazer e tornar. Então a missão de Jesus, a pastoral de Jesus, é de fazer com que eles se tornem pescadores de homens, para que eles possam realmente pescar os homens. Fazer com que eles se tornem. O Evangelho de Marcos fala-nos particularmente como é que Jesus adotou uma pedagogia para formar e multiplicar os discípulos. E dizemos mesmo que 50%, metade do Evangelho, é consagrada a esta pedagogia de Jesus, formando discípulos para que eles também possam reproduzir-se. Lucas 6,40, o versículo, revela-nos completamente. Então, se o discípulo está bem formado, voltemos a este verbo grego, kartizo. Encontramos-lo em Marcos 19. Verbos muito concretos, muito práticos. Jesus estava no barco, estavam a consertar as redes. Estavam, portanto, a consertar, a arranjar as redes. É um verbo que se encontra, é um verbo utilizado em Efésios 4:12. Há um substantivo a partir do verbo katartizo. Nós estamos a fazer o grego hoje de manhã. Este substantivo, em francês temos muita dificuldade em o traduzir. Para traduzir esta palavra em francês, umas vezes traduzimos por equipamento, arranjo, aperfeiçoamento. É isto mesmo que deu uns serem apóstolos, outros profetas, outros pastores, etc. Portanto, é dado em vista do equipar-nos para o crescimento do corpo e o serviço da Igreja. Então nós somos equipados para isto, para este serviço da Igreja. Portanto, o corpo forma-se. O substantivo katartismon é usado nesta passagem em vista, em ordem à preparação dos santos para o ministério, para o serviço. Eu cito aqui um exegeta que dá uma significação muito interessante da tal palavra katartizo. O substantivo só é emprego. São Paulo usa o verbo correspondente que é ajustar, formar um conjunto. Trata-se da formação dos santos, do equipamento. E nesta passagem, formação de santos, os santos são os fiéis. E este juntar os elementos para formar os santos tem uma dupla tarefa. Necessita a consolidação em cada um da unidade
e é o que necessita da reunião de tudo para constituir o corpo. Talvez seja um bocadinho abstrato, mas este verbo, arranjar, é utilizado em Marcos 1,19, quando eles arranjam as redes, consiste efetivamente em arranjar as partes da rede em função da totalidade. Quando nós formamos discípulos na evangelização, nós devemos sempre ver esta relação entre a parte e o todo. Tem que ser uma formação holística, totalizante. Então isto quer dizer que há uma visão cristológica. É Ele, Cristo, que deu a uns, é Cristo que equipa, é Cristo que forma, é Cristo que arranja. Há esta dimensão eclesial da sua finalidade. Vamos aqui no versículo 11 a 16. Paulo diz: a formação dos discípulos tem em vista o crescimento do corpo. E, portanto, isto exige uma visão de integração e de totalidade. Então, desculpem não poder ir mais longe. Nesta dos Efésios 4, 11, 16. Mas sabei que é muito citado nos documentos do concílio. Efésios 4, 11, 16 é a passagem bíblica que permite compreender concretamente que o concílio tem uma visão da Igreja. O problema dos Efésios 4, 11, 16 se calcula no 11, 12, 13, 14, este versículo, uma frase, muito complexa, e esta proposição tem uma finalidade. É preciso compreender que o crescimento eclesial é uma realidade complexa, que exige ver como, de facto, ao evangelizar e ao formar discípulos, nós devemos responder a uma dezena de finalidades. Porque o corpo eclesial é constituído de um conjunto de finalidades. Como no campo biológico é constituído de várias finalidades. Eu não vou mais longe. A formação dos discípulos tem esta visão de integração. Como vemos no versículo 13, é uma totalidade que se trata. Pode ser compreendido no sentido eclesiológico. Eu penso que haveria muitas coisas a dizer. Vamos ver outra passagem bíblica para bem compreender esta visão de totalidade. Em Colossenses 1, 28. É ele que nós anunciamos. Demonstrando todo homem e ensinando a todos com toda a sabedoria para apresentar a Deus todos os homens na sua perfeição em Cristo. A palavra grega, todo, volta 4 vezes. Quando evangelizamos, tem que ser de uma forma integral. Ver todas as dimensões da pessoa, todas as dimensões da vida eclesial. É por isso que a evangelização é inteira.
porque é preciso pensar em função da totalidade e do papel essencial de cada elemento para que esta totalidade possa estar com saúde e crescimento. Eu disse que havia duas passagens bíblicas, Lucas 6,40, e agora vamos explorar outra passagem bíblica, 2 Timóteo 2,2. É fácil de lembrar, 2, 2 e 2. É o que chamamos, no meio da evangelização, o testamento espiritual do apóstolo Paulo. O segredo de Paulo, que ele entrega ao seu filho espiritual, porque a segunda carta de Paulo a Timóteo é considerada talvez como o último escrito de Paulo, antes de morrer. Paulo, antes de morrer, escreve o seu testamento espiritual ao seu filho espiritual Timóteo. Eu vou ler esta passagem. Quanto àquilo que tu ouviste de mim, em presença de numerosas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança que sejam capazes também de o ensinar a outros. Pergunta. Eu vou dar um prémio a quem responder corretamente. Nesta pequenina frase, há quantas gerações? Quantas gerações há nesta frase? O que aprendeste de mim, em presença de numerosas testemunhas, transmite-o a outros. Há uma geração? Duas gerações? 3? 3? Vocês estão muito hesitantes. 4? Quem é que vai até 4? 5? Quem é que vai mesmo até 5? Há aqui alguém corajoso que vá até às 5? Então, vamos reler. Vamos reler tranquilamente. Podemos falar em termos de 5 gerações. Sim, sim. Neste único versículo, explicitamente, há 5 gerações. Aquilo que devíamos começar, aquilo que tu aprendeste de mim, Paulo. Depois há o Timóteo. O que tu aprendeste de mim, Paulo, a Timóteo, em presença de numerosas testemunhas. Aqui tens a liberdade de reconhecer ou não. Mas há alguns que dizem são as testemunhas apostólicas que ajudaram Paulo na sua missão. Barnabé, Ananias, o Pedro que confirmou o Paulo. Portanto, aquilo que aprendeste de mim, Paulo, em presença de muitas testemunhas, transmite-o
a outros fiéis capazes de ensinar a outros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele vai pensar primeiro naqueles que o geraram na fé. Claro que ele está preocupado com a formação de outros, como Timóteo, que por sua vez vai transmitir para que outras gerações possam continuar. Quer dizer que o evangelizador deve pensar em função da terceira geração. Ele é reconhecido, segundo investigações internacionais da evangelização, em particular no contexto das células de evangelização, que os métodos de evangelização que têm, que formalizaram a pedagogia da terceira geração, são de facto os métodos de evangelização que são os mais fecundos. Portanto, temos que ver até onde é que isto é possível. Na renovação bíblica, na Igreja, temos que redescobrir este princípio pastoral de formação de discípulos pelos discípulos. Então é muito claro, nós falamos aqui de uma formação multiplicadora. O discípulo bem formado ouve Cristo ressuscitado dizer-lhe para formar outros discípulos. Formar discípulos. Quanto mais entramos nesta palavra de Jesus, nesta missão de Jesus, mais nós somos habitados por esta graça. Esta graça poderosa e fecunda de gerar, de dar à luz, digamos, de multiplicar discípulos. Mas, de facto, nós vemos a realidade de uma igreja em crescimento. Para atualizar este princípio pastoral de formação multiplicadora, eu vou ler uma pequena passagem tirada da Christi Fidelis Laici, desta exortação apostólica de João Paulo II sobre os fiéis leigos cristãos. No capítulo 5 desta Christi Fidelis Laici fala sobre a formação cristã, e nós temos ali uma visão holística, integral, integrativa da formação cristã. No número 63, no final do capítulo 5, João Paulo II fala de duas convicções que são como dois critérios da nossa missão pastoral na linha da formação. Ele escreve: na obra de formação, algumas convicções revelam-se particularmente necessárias e fecundas. Uma, a convicção que não há verdadeira formação eficaz se cada um não assumir e não desenvolver por si próprio a responsabilidade da sua formação. Toda a formação, com efeito, é essencialmente autoformação. Vós imaginais formar discípulos, é preciso que os discípulos se responsabilizarem
e se tornem responsáveis por formar outros discípulos. E cada batizado na igreja tem todo o potencial de graça para se responsabilizar na formação dos discípulos. Segunda convicção, que cada um de nós é ao mesmo tempo o termo e o princípio da formação. Quanto melhor nos formarmos, melhor nos tornamos capazes de formar os outros. E nós temos aqui 2 critérios de uma boa formação de discípulos. O discípulo que se sente responsável da sua formação e é capaz de formar porque ele foi bem formado. Não estamos só numa formação que é unicamente transmissão de informação. Compreendem bem que nós vamos para além do paradigma de uma formação somente intelectual. Porque se lerem o conjunto do capítulo 5 aqui, a formação cristã é, sobretudo, uma formação de transformação. Passamos de uma formação de informação a uma formação de transformação. Então, penso que o tempo já passou para esta primeira palestra, então vou concluir com 2 convicções sobre a formação cristã segundo a visão bíblica. E obrigada pela vossa atenção.